O dólar é, sem dúvida, a moeda de referência no mundo desde o primeiro terço do século XX, momento em que os Estados Unidos se tornaram a incontestável grande potência econômica do mundo. No entanto, as moedas de referência não são eternas, e se você não acredita em mim, vamos ver o que a história nos diz. Desde o ano de 1500, vimos como a principal moeda de reserva mundial tem mudado. Foram várias moedas principais, e quando parecia que a magnificência do Império Britânico manteria a libra esterlina sempre no topo, chegou o dólar para se tornar a moeda em que todo o mundo acreditava. No entanto, o reinado do dólar pode estar próximo do fim. Neste vídeo de hoje, veremos as razões por trás de sua possível queda e o que isso significaria para o mundo. Ser a moeda de referência mundial é uma verdadeira vantagem, já que isso significaria que a maioria das transações comerciais entre os diferentes países serão feitas com a sua moeda. Isso é ótimo porque significa que grande parte dos países e empresas do mundo que fazem negócios com outros países e empresas vão precisar da sua moeda e, portanto, com mais demanda por essa moeda, você poderá imprimir mais e mais cédulas sem que o valor da moeda seja muito afetado. Em outras palavras, você tem até certo ponto financiamento gratuito. Cuidado, você não pode exagerar, mas é uma vantagem inquestionável. E assim é como os Estados Unidos têm se beneficiado de o dólar ser tão cobiçado. Mas por que digo que os Estados Unidos podem perder essa grande vantagem? Bem, vamos ver agora. A primeira grande razão é a competição de outras moedas. Nos anos 90, ninguém podia fazer sombra aos Estados Unidos. No entanto, desde o início do século, os Estados Unidos e sua moeda têm enfrentado duros competidores. O primeiro grande competidor foi a União Monetária Europeia, formada por vários países da União Europeia que adotaram o euro, que entrou em circulação em 2002. Isso significou que todos esses países começaram a negociar entre si e até mesmo com outros países em euros. Também existem planos semelhantes para emitir uma moeda comum para toda a África. Até mesmo a Argentina e o nosso Brasil já estão trabalhando na criação de uma moeda latino-americana para ser utilizada no comércio internacional entre os países da região. No entanto, o maior desafio vem do leste. Durante o século XXI, a China se tornou uma grande potência econômica capaz de rivalizar com os próprios Estados Unidos e sua moeda, o renminbi, cujos yuans são cada vez mais demandados e utilizados por diferentes países. Mas antes de continuar, um esclarecimento para não confundir. O renminbi chinês é a moeda, e as unidades dessa moeda são os yuans. Mas para entender melhor este vídeo e não fazer confusão, você pode considerar renminbi e yuan como sinônimos. Dado isso, o fato é que o aumento desta competição contra o dólar fez com que as reservas de dólares no exterior atingissem o ponto mais baixo desde os anos 90. O dólar é seguido pelo euro, depois pelo iene japonês, a seguir a libra esterlina, o franco suíço e, finalmente, os yuans chineses. Mas é precisamente a China, como grande potência emergente, que traçou todo um plano para acabar com o dólar. A China investiu uma verdadeira fortuna em infraestruturas e grandes projetos em todo o mundo, especialmente na Ásia e na África. Isso fez com que muitos países que aceitaram ou pediram dinheiro chinês para construir suas estradas, trens, aeroportos, etc., tenham uma grande dívida com a China. Pois bem, todos esses países podem ser facilmente forçados pela China a utilizar o renminbi como moeda para suas transações comerciais com a China. De fato, a China está disposta a oferecer descontos a seus devedores em troca do uso do renminbi. E países como Camboja, Paquistão, Myanmar e a própria Rússia já usam frequentemente yuans para realizar transações internacionais com a China. E o fato de a China forçar seus parceiros comerciais a usar o renminbi não é uma questão menor, já que a China é o principal parceiro comercial de muitos países. Além disso, o país da bandeira vermelha é um dos maiores importadores de petróleo. Então, o governo chinês está pressionando fortemente os países produtores de petróleo para que aceitem o renminbi como moeda de pagamento. Para a China, é essencial ter uma moeda forte capaz de rivalizar com o dólar,
pois dessa forma, o gigante asiático poderá reduzir o impacto das sanções que os Estados Unidos possam impor no caso de uma nova guerra comercial ou no caso de a China decidir tentar assumir o controle de Taiwan. E você acha que isso é tudo? Não. A China também projetou seu próprio sistema de pagamentos interbancários, capaz de destronar o todo-poderoso sistema SWIFT. Estamos falando do sistema de pagamento interbancário transfronteiriço, mais conhecido como CIPS, que ainda depende bastante do SWIFT para mensagens internacionais, mas que tem o potencial de operar em seu próprio sistema. Ou seja, devagar a China está manobrando para não ser dependente do dólar. Também há uma nova tendência que pode afetar a força do dólar. Estou falando, claro, das criptomoedas, que baseadas na tecnologia blockchain, podem ser atraentes para serem utilizadas em transações internacionais. Especialmente interessantes são os smart contracts, ou contratos inteligentes. Os smart contracts são programas de computador que contêm acordos entre duas partes, que são executados automaticamente à medida que as partes vão cumprindo as cláusulas do contrato. O cumprimento ou não cumprimento do contrato pode ser determinado por uma fórmula matemática ou pela intervenção de um agente externo que fornece informações à rede blockchain. Vamos dar um exemplo. Um jogador de futebol e um clube concordam que o jogador receberá um prêmio de 1 milhão de euros se marcar mais de 10 gols em uma temporada. Dessa forma, no momento em que a rede blockchain registrar o 10º gol do jogador em questão, o smart contract será executado, liberando o pagamento do valor acordado. Para verificar se esses gols são oficiais, será a Liga de Futebol que fornecerá as informações sobre as estatísticas de gols marcados. No entanto, essa transação pode não ser executada em dólares, mas normalmente será feita na criptomoeda da blockchain utilizada. No caso dos smart contracts, a rede blockchain mais utilizada é a Ethereum, cuja moeda é o Ether, e por isso a rede Ethereum é um dos projetos mais seguidos pela comunidade cripto. E se isso acontecer e o dólar perder sua posição dominante, o que aconteceria? Bem, uma moeda menos demandada perderia valor. Então, por um lado, a indústria americana seria mais competitiva ao vender bens e serviços no exterior. Mas, por outro lado, seria muito mais caro para os consumidores e empresas americanas comprarem bens e serviços no exterior, o que os empobreceria. E agora você deve estar se perguntando: esse cenário realmente poderia acontecer? O dólar vai colapsar? Ainda é difícil que isso aconteça. Vamos ver por quê. Para começar, na China existem controles de capital, onde os investimentos acabam não se tornando muito atraentes. Os Estados Unidos e suas empresas continuam sendo o mercado de capitais do mundo, pois é um lugar onde há liquidez e segurança jurídica suficiente para que os grandes investidores possam fazer todo tipo de investimentos em dólares, é claro. No curto e médio prazo, o dólar manterá sua posição de dominância, pois, por um lado, se a competição chinesa for bem-sucedida, levará muito tempo para implementar seus planos. E, por outro lado, as criptomoedas e os smart contracts também levarão alguns anos para ganhar espaço no comércio internacional. Ao contrário do que acontece na China, os Estados Unidos têm um banco central independente do governo, o Federal Reserve, responsável pela emissão de dinheiro e pela definição das taxas de juros. Isso faz com que a confiança no dólar seja maior do que no renminbi. Portanto, podemos dizer que o dólar ainda tem longa vida. Por isso e por enquanto, particularmente estou muito tranquilo investindo em ativos avaliados em dólares, como ações ou ETFs americanos. Bom, isso é tudo por hoje.